Vamos a Brasília agora, porque o presidente Lula convocou para hoje à noite um pronunciamento a ser exibido pelas emissoras de rádio e televisão. A mensagem deve relembrar os feitos do governo neste ano. Ao vivo conosco de Brasília, a repórter Janaína Camelo. Janaína, o presidente fez muitas críticas à sua comunicação, à sua área específica, e agora vai fazer esse contato com a população, né, numa rede de rádio e TV. Um dia, praticamente a véspera da véspera justamente do Natal. Seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Muito bom dia. Muito bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Exatamente, em meio a críticas aí que o presidente estava fazendo com relação à comunicação dele, tanto que esse vídeo é um vídeo gravado pelo comando já diferente ali da SECOM, né? Que é o Sidênio Palmeira, é quem gravou esse vídeo, e tudo indica que é ele quem vai aí passar a comandar a Secretaria de Comunicação da Presidência da República nessas próximas mudanças que o presidente Lula deve fazer. Então é um pronunciamento que está marcado às 8 para as 8h30 da noite de hoje, né? Um pouco antes aí, um dia antes do Natal, porque de costume, por tradição, costuma acontecer aí no dia 24, então, mas já hoje, segunda-feira, ele vai ser vinculado. Um vídeo, como você disse, vai boa parte ali do discurso do presidente, desse pronunciamento. Ele vai fazer um balanço sobre o governo dele durante todo o ano, aproveitando ali para dar também, desejar essas um bom fim de ano, né? Boas festas para a população. É um pronunciamento de pouco mais de 3 minutos e 20 segundos, mais ou menos, que foi gravado nesse fim de semana no Alvorada, onde está o presidente Lula, né? Ele passa todos esses dias no Alvorada, os próximos dias também vai passar no Alvorada aqui em Brasília, não vai viajar nesse ano por recomendação médica, né? Ele está de repouso com relação devido às cirurgias que ele passou aí nessa última semana. Então, esse vídeo foi gravado no último sábado, pela manhã, e aí o presidente Lula, ele vai dar esse balanço. É o segundo ano, encerrando o segundo ano do terceiro mandato dele, né? E ele vai fazer um balanço, Marcelo, muito na linha ali do que ele falou para os ministros durante o encontro ali de confraternização. Inclusive, ele até publicou no último sábado um vídeo nas redes sociais dessa confraternização, com uma fala ali sobre os aspectos econômicos. E é muito na linha desse vídeo do que ele vai falar nesse pronunciamento. Só que nesse encontro com os ministros, ele disse ali que ele falou muito bem sobre a economia no país, ele falou exatamente assim, que o crescimento econômico é uma realidade, que o emprego está aumentando, que os brasileiros estão com maior poder de compra, que do ponto de vista econômico tudo está funcionando. Mas é uma fala em meio a alguns aspectos econômicos não tão positivos aqui no país, né, Marcelo? A gente vê aí uma alta do dólar, uma inflação fora da meta, taxa de juros aí aumentando, né? A expectativa é que continue aumentando até ao menos março do ano que vem, mas é uma fala que o presidente Lula deve repetir aí nesse pronunciamento que vai ao ar hoje. Então, é uma gravação que foi feita pelo Sidênio Palmeira, que é quem deve aí comandar a SECOM no lugar de Paulo Pimenta nessas próximas mudanças do presidente Lula. Marcelo. Janaína Camelo, daqui a pouco ela retorna conosco diretamente ao vivo de Brasília. Agora é hora de análise. Eu quero chamar a Deise Tchocari, que vai conversar conosco. Na sequência, nós teremos o Beraldo. Deise, na semana passada, com o fechamento ali do Congresso, né, a aprovação do pacote fiscal, o presidente ao lado dos seus 38 ministros, foi difícil tirar essa foto, enquadrar todo mundo lá diante do Palácio da Alvorada. E depois nós tivemos aquela sequência, a questão econômica, ministra Simone Tebet ao lado de Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o presidente Lula, e ele jurando que haverá total isonomia e também autonomia, portanto, em relação à condução, confiando em Galípolo. Ele também manifestou críticas à sua comunicação. Agora, Deise, eu te pergunto o seguinte, então, se ele está falando que o erro está na comunicação, ele está partindo no pressuposto que o governo acertou tudo, mas não conseguiu se comunicar. Ele está certo ou foi um ano muito mais difícil que o primeiro neste ano de 2024 para a gestão do presidente Lula? Seja bem-vinda. Oi, Marcelo, bom dia Beraldo, aos amigos da Jovem Pan.
Foi um ano bem difícil para o governo Lula, né? É um terceiro mandato que ainda não tem uma marca registrada, né? A gente teve governos Lula aí com a marca registrada do PAC, do combate à fome, e esse Lula 3 ainda não tem. É óbvio que é muito mais fácil você colocar a culpa na comunicação, né? Ele faz isso já sabendo que é uma forma de desviar, mas o fato é que a ausência de obras que o governo não consegue mostrar nesse governo, ela não é só um problema administrativo, mas o próprio presidente sabe que é um entrave político e simbólico para ele, ainda mais com 2026 logo ali, né? Então, sem obras físicas ou realizações visíveis, o discurso do governo, e esse discurso de Natal, corre o risco de ser percebido como uma retórica sem substância, né? Isso é particularmente preocupante num contexto de expectativas elevadas, de um governo que prometeu muito, né? Então o eleitorado tem uma expectativa muito alta nisso, e o governo sabe que precisa de uma ação concreta para dar substância para o discurso político. Eu não quero dar uma aula de sociologia aqui, mas o próprio Max Weber, como base da política, ele falava, né, que a eficiência administrativa é um elemento central para a legitimidade do poder, né, e esse Lula 3 não tem demonstrado essa eficiência. Então, caso contrário, se o governo não conseguir apresentar obras realizáveis e uma marca nesse governo Lula 3, ele corre o risco seriamente de ser lembrado muito mais por um governo que prometeu do que por um governo que realizou. E isso é um grande problema para 2026. Pois é, Deise, mas aí a gente precisa registrar que eficiência administrativa é incompatível com 38 ministérios. E, a partir deste mau exemplo do topo, toda a máquina administrativa, toda a máquina pública brasileira trabalha com muita ineficiência, e esse governo, ele se trata de tentar fechar as contas que eles já sabiam desde o início que não fechariam, e por isso acabaram com a lei de responsabilidade fiscal, substituíram pelo tal arcabouço fiscal, que basicamente aliviava no sentido de a irresponsabilidade fiscal gerar impeachment, como aconteceu com Dilma Rousseff. Mas agora está claro que o governo sem projeto não consegue se entender e não consegue, mesmo gastando demais, entregar nada de qualidade para a população. E aí vem a estratégia de comunicação, que é baseado numa narrativa que tenta dar traços positivos para uma realidade muito difícil para a população brasileira. Quem está ali na perspectiva de ter que fazer um financiamento, vendo essa taxa de juros se encaminhar para 15% ao ano, uma das mais altas do mundo, a gente vê o dólar no nível que está, que obviamente vai gerar inflação, não tem notícia boa, não há uma eficiência deste governo que possa ser percebida pela população comum, que simplesmente está ficando cada vez mais estrangulada. Então, a opção de Lula e do seu governo é justamente tentar florear esta realidade, tentando passar tons positivos onde claramente não existem.